O Cartola FC é o maior fantasy game do Brasil e hoje você vai saber todas as novidades que estão tendo nessa temporada de 2021. Então, vamos para o segundo tempo. Olá pessoal, meu nome é Lorenzo e sejam muito bem-vindos ao canal Segundo Tempo. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês então todas as novidades que estão tendo, incluindo o banco de reservas, que é uma coisa que muita gente estava pedindo, os novos scouts, as novas pontuações, exemplo, a defesa do goleiro, o passe incompleto, essas coisas, e também mais uma novidade que é sobre o fechamento do mercado. Então, bora lá pro computador para vocês verem essas novidades em primeira mão. Beleza, estamos aqui no Cartola, então temos as novidades aparecendo aqui, que é o banco de reservas. Eu já vou explicar, mas antes vamos ver os novos scouts, que eu tô ansioso, hein? Se liga os novos critérios, nomes e pontuações, eu tô ansioso. Mais uma novidade então, que você vai ter mais tempo para escalar. Agora, ao invés de fechar 1 hora antes de começar o primeiro jogo, vai começar 30 minutos antes de começar o primeiro jogo. Então, se o primeiro jogo da rodada é às 4 horas da tarde, você vai ter até às 13h30 desse dia da tarde para escalar o seu time. Então, vamos dar uma olhada aqui nos novos scouts. Então, vamos dar uma olhada aqui nos scouts de ataque. Gol. Tá bom, o gol é 8 pontos, como sempre, assistência 5, finalização na trave 3, finalização defendida 1.2, finalização para fora 0.5, falta sofrida 0.5 e uma novidade, pênalti sofrido 1.0. Então, o jogador que sofreu pênalti vai receber 1 ponto positivo ao invés de sofrer 0.50, né? 0.5 que seria como estava sendo ano passado. Pênalti perdido, menos 4, impedimento, menos 0.5, passe incompleto. Agora temos uma alteração nesse passe incompleto, que aqui está escrito, olha, o passe incompleto não conta para a posição de goleiro. Interessante, né? Porque o goleiro, nossa, era muito passe incompleto pro goleiro, né? O goleiro dá um balão lá pra frente, pum, passe incompleto. Daí quando vi tinha 20 passe incompleto pro goleiro, menos 2 pontos. Aí era complicado, né? Agora, nos scouts de defesa que temos aqui, a defesa de pênalti, 7 pontos, jogo sem sofrer gols, 5 pontos, né? Que quando que a defesa não toma gol, ela vai ganhar 5 pontos, no caso dos laterais, zagueiros e o goleiro. A defesa, que agora é defesa, né? Antes era defesa difícil, agora é só defesa. Então, qualquer tipo de defesa que o goleiro fazer, vai ganhar 1 ponto, não importa se é difícil ou se é fácil. O desarme continua sendo 1 ponto. E agora o gol contra tá menos 5, cartão vermelho menos 5, cartão amarelo menos 2, gol sofrido menos 1. Outra coisa ótima que fizeram é um gol sofrido valer menos 1. Era menos 2 antigamente, né? E, pô, agora para menos 1 é melhor ainda. Falta cometida menos 0.5 e pênalti cometido menos 1.0. Então o jogador que fazer o pênalti, ao invés de ter descontado menos 0.50, menos 0.5, vai ser descontado menos 1. Então aqui mais informações sobre o patrimônio, né? Vamos começar com 100 cartoletas e mais algumas coisas. Então vamos dar uma olhada neste nosso querido dashboard, que é a página inicial, né? Olha só, aqui tem até um negócio diferente. Interaja com a galera, converse com cartoleiros pelo direct, comunidade no direct. Legal, vamos dar uma olhada no banco de reservas, como é que vai ser. Então aqui, o banco de reservas chegou. A troca ocorrerá automaticamente se um titular não entrar em campo. O banco é opcional, você só escala quando e como quiser. A diferença de valor dos atletas volta para você na substituição. Então é basicamente assim. Temos aqui o time titular, né? Aqui está o time titular e aqui está o banco de reservas. Um jogador por posição é o que pode acontecer. Então, um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meia ou um atacante. Se algum jogador da posição, né? Ou um goleiro, ou um zagueiro, ou um lateral, um meio campo, ou atacante não jogar, então
automaticamente o jogador que está no banco de reservas vai entrar. Obviamente, se o jogador que está no banco de reservas jogar, né? Assim, foi uma escalaçãozinha que eu fiz rápido, né? Com jogadores baratos. Olha só, o preço do time 63. Obviamente não vai ser esse time que eu vou deixar. Mas enfim, para você saber o banco de reservas, ó, eu gastei 63 cartoletas nos jogadores titulares e agora vou botar o banco de reservas. Mas o negócio mas tenha cuidado, porque para você escalar os jogadores do banco de reservas, eles têm que ser um jogador com o mesmo valor ou um valor abaixo do jogador da posição. No caso, aqui Douglas Friedrich, olha, é 6 cartoletas, né? O meu goleiro. Então, para o goleiro reserva, só vou poder escalar jogadores que estão a 6 cartoletas ou menos. Entendido? Ó. Daí bota aqui o Walter, por exemplo, né? No banco de reservas. E não desconta nada das cartoletas. Então é tudo de graça o banco de reservas. Por enquanto é de graça, né? Mas daí se o jogador entrar, daí vai descontar as cartoletas ou vai aumentar. Olha, digamos que o Douglas Friedrich não joga, ele custa 6 cartoletas e o Walter jogue e entre, né? Ele vai entrar, porque ele tá como reserva, e se o Douglas não jogar e o Walter jogar, então o Walter vai para titular. Só que daí o Walter custa 5 cartoletas, é uma cartoleta a menos do que o Douglas. Então, se o Walter for para o time, o preço do time vai para 62 cartoletas. Por causa que o Walter é uma cartoleta mais barata do que o Douglas Friedrich. Entendido? Ó, laterais. Eu tenho o Wendel e Eric. Então eu só vou poder escalar um lateral com 5 cartoletas ou menos. Ó, podem ver aqui. Vou botar qualquer um. Entendido? No meio campo temos o Tassiano, o Rodrigo Nestor e o Maurício. Né? O Tassiano tem 6 cartoletas, o Rodrigo Nestor 5 cartoletas e o Maurício 4 cartoletas. Só que o meu reserva vai ter que ter o número de cartoletas do Maurício. Vai ter que ter 4 cartoletas ou menos, porque para adicionar no banco de reservas vai ser considerado o jogador que tem o menor número de cartoletas, o que custa menos. Mesma coisa aqui na zaga, ó, entre Hever e Marlon. Marlon é o que tem menos cartoletas. Então, no banco de reservas só vai dar para escalar um jogador com 4 cartoletas ou menos. Já no ataque, o que custa menos é o Viseu e o Gilberto com 5, né? O Yuri Alberto é com 6 cartoletas. Seguindo a lógica do que eu expliquei antes, os únicos jogadores que a gente pode escalar nas reservas tem que ser com o mesmo número de cartoleta ou um pouco a menos do jogador mais barato da posição. Então aqui eu vou escalar só Viseu, né? Que tinha Viseu. Ó, na zaga a gente vai poder escalar todos abaixo de 4 cartoletas ou com 4 cartoletas, porque o nosso titular mais barato é o Marlon. No meio campo, mais barato ou igual a 4 cartoletas, porque o Maurício tem 4 cartoletas. Então, estou só fazendo uma escalação provisória, só para mostrar para vocês. E no ataque tem que ser com 5 cartoletas ou menos, que é a pontuação dos nossos atacantes mais baratos. Ok? Bom, agora vamos para fatos que podem acontecer durante as escalações, né? Em um jogo, se o Douglas Friedrich não entrar em campo, só um exemplo, Douglas Friedrich não entrar em campo, o Walter vai chegar e vai substituir ele. Se o Walter jogar, né? Mas também tem que ter azar, tem que ter bastante azar para o goleiro titular ou o goleiro reserva não jogarem, né? Mas aí se isso acontecer, não tem o que o jogo fazer, né? Mas se o Douglas começa como reserva e entra digamos, a qualquer minuto da partida, a 50 minutos, a 20 minutos, aos 90 minutos da partida, vai contabilizar a pontuação do Douglas. É só aqueles jogadores que não entram em hipótese alguma no jogo que vão ser substituídos. Se no ataque só o capitão, que é, digamos, o Yuri Alberto, só o Yuri Alberto não jogar, então o Cleison, que é o nosso reserva, vai entrar no lugar do Yuri Alberto e vai ser o capitão do nosso time. Mas se acontecer de o Felipe Viseu e o Yuri Alberto não jogarem, no caso, 2 jogadores da mesma posição não jogarem, o jogador que vai ser substituído é aquele que está jogando antes do outro. Então, se o Felipe Viseu
joga às 4 horas da tarde no sábado e o Yuri Alberto joga às 7 horas no sábado, então o Felipe Viseu que vai ser substituído pelo Cleison, né? Porque não tem como ter 2 ou 3 atacantes na reserva, só dá para ter um. Então, nós só temos o Cleison como o nosso jogador na reserva, o atacante, e ele entraria no lugar do Viseu, porque o Viseu, né, o Ceará ali estaria jogando antes do Inter. São só suposições, mas é para vocês entenderem. Então, nessa ocasião, o nosso time ficaria sem capitão. É uma coisa que pode acontecer, então eu tô falando aqui. Mesma coisa agora se acontecer na zaga, Marlon e Hever. Nenhum dos dois joga, né? Marlon e Hever não jogam. Aí o Éder, que é o nosso zagueiro ali do Atlético Goianiense, ele joga, ele vai entrar no lugar de um dos dois. Digamos que o Cuiabá jogue às 4 horas no domingo e o Atlético Mineiro jogue às 4 horas no domingo. Daí como é que vai ser? Se os dois estão jogando no mesmo horário. O jogador escolhido vai ser o Marlon. Por quê? Por causa da ordem alfabética. O M vem antes do R. Então, o Marlon seria o escolhido, né? O substituído. Peraí que eu errei, hein? Me atrapalhei nisso aí. Na verdade, o escolhido seria o Hever. Porque, primeiramente, tem o fator, né, do horário, do jogo que teve antes, do jogo que teve depois. E como na nossa suposição, o Marlon e o Hever jogariam no mesmo horário, então teria que ir para outro fator, né, de desempate, podemos dizer desempate, né? Tá. Então, como está aí na tela, que está lá no site do GE, primeiramente se algum dos dois é capitão, no caso do nosso time nenhum dos nossos zagueiros é capitão, então teria que ir para o próximo fator de desempate, que é o jogador que é mais caro. Então, é agora que o Hever seria o escolhido, porque ele tem 8 cartoletas e o Marlon 4. Daí o último fator é a ordem alfabética, né? Se o Marlon e o Hever tivessem 4 cartoletas, então sim, o Marlon seria escolhido porque o M vem antes que do R, né? Acho que deu para entender isso, pelo menos. Beleza, aí então isso vai ser automático, tá? Vai ser uma troca automática que o próprio Cartola vai fazer. Substituições e tudo assim, você não vai precisar fazer nada, você só vai escalar o time que o próprio Cartola já vai substituir os jogadores se os titulares aí, alguns titulares não jogarem. É muito válido isso, achei muito interessante, muito bom o que o Cartola FC criou, né? Que eles criaram para essa temporada. Incrível, incrível. Beleza, então aconteceu, digamos aí que aconteceu o jogo, o Felipe Viseu, que era o titular do meu time, não conseguiu jogar, então o reserva vai entrar no meio da partida e vai ficar aí para sempre. E tem mais uma coisa, quando finalizar a rodada, você vai ficar então com o time titular, com as substituições feitas, né? E o banco de reserva vai terminar. Ano passado você escalava o time, né? Terminava a rodada, você continuava com o mesmo time. Agora, termina a rodada, os jogadores reservas que entraram pegam a titularidade, ficam no seu time e o banco de reservas fica nulo, fica sem ninguém. Então, para ter banco de reservas, tem que escalar toda a rodada, né? Tem que adicionar um banco de reservas toda a rodada, ok? Agora vamos encerrando o segundo tempo. Agradeço muito por você ter assistido até agora. Espero que você entendeu como é que funciona o banco de reservas no Cartola FC 2021. Espero vocês no próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e fique ligado, né, aqui no canal, porque eu vou fazer uma liga que possivelmente terá uma recompensa para o vencedor, ok? Até o próximo vídeo, valeu!